E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Eu vou responder a pergunta que eu coloquei no Instagram. Eu tive, muitas coisas legais aqui e, bom, eu vou apresentar para vocês, né? Eu perguntei o que você quer saber sobre vício, alguma dúvida, sugestão e me responderam várias coisas. E eu achei muito legal porque eu anotei aqui, né? Eu vou falar pela ordem do que me apareceu. Disseram, eu vou falar os vícios, vai, entre aspas. Café, cigarro, videogame, maconha, anabolizante, sexo 2 vezes, egocentrismo, celular apareceu também 2 vezes, trabalho, Instagram, remédio apareceram 4 vezes, esporte, hedonismo, que eu escrevi aqui, Cristo Deus, álcool e masturbação. Caraca, né? Aí fizeram algumas relações assim, do tipo, uma pessoa quis saber qual é o nome do vício em celular, que é monofobia. E aí perguntaram algumas coisas, do tipo, eu tomo um anabolizante e quero saber se tem problema beber álcool. O outro falou, parei com as drogas, mas ainda fumo um. O outro perguntou qual que é a dificuldade, né, o problema de beber e usar remédios psiquiátricos. O outro perguntou se o esporte seria vício. O outro perguntou se a masturbação entraria na relação de vício. O que mais? Bom, basicamente foi isso. E é legal, porque aí eu trouxe o que eu tenho pela literatura, né, que é classificada como droga. Então eu vou colocar para vocês aqui a lista. Segundo, né, a classificação de vício, de droga, a gente tem o álcool, o tabaco, a cocaína, o crack, opioides, alucinógenos, maconha, anfetamina, os solventes, os inalantes, sedativos, os esteroides, a cafeína. E aí existe, hoje, né, nós estamos entrando em algumas variações, adaptações, estão surgindo novas coisas. Como em tudo na vida, a gente vai evoluindo, vai descobrindo e vai se adaptando. Então tem aqui uma classificação que seriam drogas de abuso. E aí é legal, a gente abre um parênteses para fechar aqui a pergunta, a dúvida, a sugestão, a conversa. Porque assim, tem a relação dos jogos, tem pornografia, tem comida, o esporte, não necessariamente, mas também assim é enaltecido como possibilidade. E todas as outras que foram ditas e muitas outras. Porque, num resumo, para a gente fechar aqui essa conversa, que eu não vou me estender muito, eu vou fazer um vídeo curto, rápido, só para poder responder, até porque muitas coisas que estão aqui, eu já coloquei aqui no canal, eu já explanei sobre, eu já trouxe a minha experiência, já trouxe assuntos que estão dentro da literatura, manejos em análises de cunho da psique, entre outras questões, mas num resumo assim, tem que entender, e eu venho enaltecendo muito isso, que se o vício ele está caracterizado, ele está sendo entendido como algo onde está fazendo mal para você e também provavelmente já fazendo mal para as pessoas que estão próximas de você, rapidamente ele precisa ser trabalhado se você tiver o desejo de parar com esse vício. Considerando algumas coisas que são mais comuns, entre aspas, como por exemplo o álcool e a droga. Aí a droga ela fica um pouco ampla, né? Porque o álcool estaria dentro da classificação como droga, e eu já disse aqui também que a droga em si, ela tem esse nome que vem, né, com essa característica de vício, de dependência, e de fato acontece. Existe a dependência química, biológica, física, fisiológica, psicológica, emotiva e etc.
Mas a droga em si, ela também existe para algo bom. A droga que está na drogaria, ela existe para tratamentos, para trazer melhoria, trazer bem-estar, para rebater alguma enfermidade. Então é importante ampliar esse nível de conhecimento para poder entender de fato que o problema não é a droga, e o problema está naquele nível de dependência da pessoa para com a droga, ok? Então, assim, retomando, para a gente fechar esse vídeo e deixando aqui pelo menos uma conversa com o que foi colocado ali no Instagram, para a gente continuar conversando e de repente esclarecer aí de uma forma bem primária aquilo que foi colocado para a gente discutir junto. Então, assim, o café, poxa vida, eu tomo muito café hoje, mas eu já evitei café nos momentos em que eu tivesse de repente uma euforia, uma ansiedade, porque eu entendi que aquilo de repente não me fazia bem. E existem também assim, né, os níveis de degradação, destruição e efeitos ruins. Então, poxa, não existe como eu comparar, mas essa comparação ela pode existir porque isso depende da pessoa. O que seria então o uso abusivo e excessivo de cafeína versus o uso abusivo e excessivo de cocaína? A sua engenharia mecânica, química, biológica, física, etc. e tal, elas são diferentes e elas terão uma atuação diferente no organismo e naturalmente vão gerar resultados diferentes. Então é óbvio que esse nível de vício e dependência ele também é relativo, ele também está ligado ao produto e à substância, mas antes disso vem a pessoa na sua singularidade, na sua individualidade, em todos os seus níveis sociais, intelectuais, emotivos, o seu âmbito, o seu crescimento, a sua educação, a forma que reage. Então tudo isso está atrelado, tudo isso está ligado. A mesma coisa é o cigarro, o tabagismo. O tabagismo ele já tem um nível um pouco mais complexo no aspecto de dependência, mas novamente, todos os vícios eles entrarão nessa mesma qualidade, nessa mesma questão, exceto alguns, como por exemplo foi mencionado o esporte, né? Que eu também já falei um pouco, mas que ele entra nessa característica de estímulo onde neurologicamente, né, compatível às questões biológicas, químicas, irão então estimular, produzir, acionar, por assim dizer, hormônios, e as respostas elas serão então em cima dessas questões indutoras, condutoras, estimuladoras, internas, externas, enfim, mas que partem do indivíduo. Então é uma comunicação interna de aspecto neural, hormonal, é uma química, uma biologia pessoal, que não necessariamente gera uma dependência, um vício, mas que também pode e que também está atrelado em diversas outras questões, não propriamente de uma substância externa, de algo palpável, de um produto. E isso acontece também, não é nada a ver uma coisa com a outra, mas o estímulo, a busca, que também está ligada à relação à pornografia, à satisfação, prazer, desejo, fantasias e assim por diante. Um pouco diferente do jogo, um pouco diferente do hedonismo, né? A relação do prazer. Eu nem conhecia isso, foi um amigo que me disse sobre, achei muito interessante, eu não tenho conhecimento ainda profundo, então eu não vou falar sobre, mas é aquela pessoa, né, que, enfim, a relação sobre viver o prazer. Mas é legal, porque o pouco que eu estudei não é uma relação de prazer como no caso do uso, né, de uma substância, de uma droga, de uma forma compulsiva e obsessiva. É um prazer pleno.
é um reconhecimento, é uma identificação, é um gosto amadurecido. Então, em contemplar a vida, em viver de forma prazerosa, é diferente da busca ou da fuga pelo. E é muito interessante. Falar aqui sobre o egocentrismo também, né? O egocentrismo, eu já falei um pouco sobre, também entraria nessa qualidade mais subjetiva, em questões internas, pessoais, individuais, singulares, não propriamente de uma substância, de um produto, de um subterfúgio externo, mas de uma questão interna que está muito ligada às questões psicológicas, racionalização, intelectualização, a obsessão propriamente, que tudo no final das contas, para a gente fechar esse vídeo que ficou longo, tudo no final das contas vai repercutir numa mecânica que é muito parecida em todos os aspectos que estão ligados ao vício e à dependência, que é uma comunicação onde o corpo se manifesta primariamente, para que então depois isso venha muito provavelmente para a mente, a racionalização, e depois alcance a questão, vamos colocar assim, sentimental, entre parênteses o coração, para então a questão emotiva, que também está ligado à questão do corpo, para então, ampliando e não deixando de lado, a subjetividade espiritual energética. Ou seja, é um caminho em que temos a premissa corporal, física, que está atrelada e ligada a todas essas outras questões. Então, o caminho, não importa qual o tipo de vício, qual o tipo de dependência, ele está ligado a isso, a uma comunicação do corpo, da matéria, para todas essas outras que são invisíveis, entre aspas, que podem ter a sua qualidade mental, emocional e também espiritual para aqueles que acreditam e sentem esse tipo de coisa. Ou seja, precisa fazer um caminho quase que inverso, precisa entrar num estado de abstinência, a princípio uma abstinência sofrida, dolorosa, né, de fator negativo, para então depois habitar nela numa qualidade de abstinência positiva, de consolidação, de, entre aspas, limpeza, plenitude, saúde, bem-estar e etc. Para que finalmente exista um conhecimento e um encontro nas questões psicológicas da racionalização e intelectualização, junto às questões sentimentais, emotivas, que aí vão começar a entrar no aspecto amoroso, carinhoso, afetivo, para que finalmente isso possa também ser complementado e assim vamos colocar como uma comunhão, né? Por que não dizer, no aspecto espiritual e energético, que seja então energético, porque estariam alinhados os três pilares, né? Corpo, mente e emoção, para que finalmente o espiritual, numa contemplação maior, sustentasse aquele vazio que até então o vício e a dependência, fosse do que fosse, preenchia. Eu acho que é isso. Eu me estendi muito, porque, poxa, não tem como aprofundar em cada tópico, dizer cada coisa. Eu tento fazer isso aqui com um pouco de coisas que já são compartilhadas, mas eu achei interessante, né, o que foi colocado aqui, bem diversificado, mas de uma certa maneira eu quis mostrar que tudo parte de um mesmo princípio e, assim como eu deixei ilustrado, o caminho é basicamente entendendo o que acontece primeiro com o corpo para poder fazer esse retrocesso a todos os outros pontos que levaram novamente ao corpo, ok? Mas é isso, espero ter respondido ou pelo menos conversado aí para poder também deixar vocês à vontade em mais estudos, em mais conversas. A gente fica por aqui hoje. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma sugestão, uma pergunta, fica à vontade. Valeu!